Parceria entre a Unesp e a Prefeitura de Botucatu produz adubo orgânico a partir de resíduos que iriam para o aterro sanitário. Restos de alimentos recolhidos em supermercados da cidade e de podas de árvores passam pelo processo de compostagem. Depois de serem transformados em adubo natural, vão para hortas comunitárias. Nesta terça-feira, o campus da Unesp em Bauru recebe mais uma edição do Encontro de Docentes, realizado pelo Senep. Nós vamos conferir a programação e os objetivos do evento com a Tarsila Lima da Costa, que é membro da Comissão Local do Centro. Unesp Notícias desta segunda-feira, 22 de outubro, está começando. Boa noite. A Unesp e a Prefeitura de Botucatu desenvolvem uma parceria para a compostagem de resíduos que iriam ser descartados no aterro sanitário. O adubo orgânico gerado a partir desse processo é distribuído de graça para hortas comunitárias da cidade. Há 10 anos, Benedito cuida da horta comunitária do bairro Itamaraty, em Botucatu. Para ele, é um orgulho oferecer à comunidade produtos saudáveis e com preços acessíveis. Uma combinação difícil de se encontrar por aí. Só de alface são vendidos 100 pés por dia. Na horta, Benedito cultiva uma variedade de 20 legumes, frutas e verduras. E ele revela o segredo para garantir uma colheita sempre farta. Totalmente orgânico, não passamos nada, líquido nenhum, com bomba, nada. A única coisa é fumo e esse produto orgânico que a gente quando ataca os bichinhos. Do resto é tudo natural. Produzido pela Unesp em parceria com a Prefeitura, o adubo natural garante às plantas as condições necessárias para um crescimento adequado. E o melhor, sem utilizar defensivos químicos. Nós fomos conhecer de perto o ciclo de produção desse composto. Resíduos vegetais, resultado de podas e da retirada de árvores condenadas feitas pelo município, são ingredientes básicos do adubo. O material é triturado e encaminhado à compostagem na Unesp, uma saída que gera economia para a Prefeitura. A gente consegue economizar espaço no nosso aterro sanitário, a gente consegue economizar transporte para levar esse material até lá, a gente consegue um material que vai fazer falta depois. Nas hortas está sendo produzido alimento sem agrotóxico, então eu melhoro segurança alimentar, gero renda para pessoas que estão trabalhando nessas hortas comunitárias. O banco de alimentos que reaproveita alimentos, também todo o material que sobra de lá, a gente encaminha para fazer composto, então a gente está realmente usando todo o material da melhor forma possível. Isso sim é ser sustentável. 25 supermercados da cidade doam todos os dias cerca de 1 tonelada de frutas, legumes e verduras. São alimentos sem valor comercial por deficiências na aparência, como manchas e machucados. Eles iriam para o lixo, mas aqui seguem 2 destinos. Os alimentos chegam aqui no banco, né? A gente faz essa triagem, higieniza realmente o que pode ser doado ainda para as entidades, o que pode ser consumido. Essa outra parte a gente separa e manda para fazer o composto. Esse composto que é feito lá na Unesp, ele volta aqui para a nossa horta em forma de adubo e os alimentos produzidos na nossa horta também são doados para as entidades que a gente atende. Os 450 quilos de alimentos impróprios ao consumo são, assim como o material de poda, levados para a usina de compostagem da Unesp, que fica na Fazenda Lajeado. Os resíduos são misturados, primeiro de forma manual e depois com a ajuda do trator compostador. Tudo para melhorar a concentração de oxigênio dentro da pilha de compostos e permitir a ação dos micro-organismos. Nós temos 2 resíduos, um resíduo material de poda, o outro resíduo de alimentos, do banco de alimentos. A hora que a gente mistura esses 2 materiais, ele fica numa proporção para a atividade microbiana, uma composição muito adequada para os micro-organismos degradarem esse material. A temperatura se elevando, chegando em alguns casos a 70 graus, tá? Ocorre a pasteurização de todos os organismos patogênios que porventura possam estar presentes nesse material e depois então de 60 a 90 dias eu vou ter um material totalmente diferente, parecido com um solo preto. O processo de compostagem depende do controle rigoroso da temperatura. Por isso a Vanessa não tira o olho do termômetro.
a gente faz a análise de temperatura para a gente saber quando está a maior atividade desses micro-organismos e quando está em menor atividade. As melhores temperaturas para ocorrer uma boa fermentação, uma boa decomposição, é de 50 a 70 graus Celsius. E a gente acompanha, quanto menor a temperatura, mais demora o processo de decomposição. E quanto maior a temperatura, mais rápido se transforma o nutriente para a composteira que a gente precisa, né? Antes de ir para a horta, o composto passa por uma peneira, onde é dividido em 2 partes. Esse material na minha mão esquerda, ele já está totalmente decomposto em partículas finas e vai poder então fornecer muito rapidamente os nutrientes que estão nesse material. Esse material mais grosseiro, ele ainda precisa passar por um processo de decomposição. Então, ele em algumas situações, ele serve como proteção do solo para evitar plantas daninhas, retenção de umidade, mas de uma forma geral, no fornecimento do nutriente é muito lento. Portanto, o passar na peneira é transformar o material num material mais adequado para a planta conseguir absorver. Assim, aqueles resíduos e alimentos que seriam descartados estão prontos para voltar à natureza em forma de adubo. Um composto rico, capaz de fortalecer o solo e permitir o nascimento de novas espécies. É a receita do sucesso da horta do Benedito, que conhecemos lá no início da reportagem, e de tantas outras de Botucatu. Um ciclo que, no final, atende aos consumidores preocupados em levar sabor e saúde para a mesa da família. É totalmente diferente de você colher na hora e levar para casa do que chegar e comprar, né? Você sente no gosto a hora que você come, né? É o que realmente a gente precisa, né? E é uma oportunidade que a gente tem que fazer valer. Encerram hoje as inscrições para o processo seletivo do CTI, o Colégio Técnico Industrial da Unesp. A prova é voltada para os alunos que desejam ingressar na instituição no ano que vem. Em Bauru são oferecidos cursos de informática, mecânica e eletrônica. São 210 vagas nos períodos diurno e noturno. As inscrições para o vestibulinho são realizadas apenas pelo site da VUNESP e o valor da taxa é de R$ 65. A prova vai ser realizada no dia 18 de novembro, a partir das 2 da tarde. Para mais informações, basta acessar o edital do processo seletivo, que também está disponível no site da VUNESP. Já sobre o vestibular 2019 da Unesp, foi divulgada hoje a relação candidato-vaga. O curso mais concorrido continua sendo o de Medicina em Botucatu, com 307,8 candidatos por vaga, seguido dos cursos de Psicologia em período integral em Bauru, com 53,7 candidatos vaga, e Direito Matutino em Franca, com 53,5 candidatos vaga. A lista completa está disponível no site da VUNESP. No total, a edição do vestibular 2019 da Unesp conta com 96.373 inscritos. A partir desta quinta-feira, dia 25, já é possível consultar os locais de prova também no site da Fundação. Outras informações pelo Disque VUNESP, 11 3874 6300. Os inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem consultar o cartão de confirmação. Nele estão todas as informações sobre o local e horário das provas. Esse é o último passo antes da aplicação do exame, que ocorre nos dias 4 e 11 de novembro. Para visualizar o cartão, é só acessar a página do participante no site do Enem. O fim de semana foi de tempo aberto e temperaturas amenas aqui na nossa região. Ontem, domingo, foi registrada a menor temperatura mínima do mês, 14 graus. Vamos saber se essas condições se mantêm para os próximos dias. As temperaturas mais baixas no fim de semana ainda foram resultado da frente fria que passou pelo estado de São Paulo, mas a tendência é de elevação nesta terça-feira. A partir de quarta, a instabilidade aumenta e estão previstas chuvas isoladas, inclusive na região de Bauru. Neste momento, a umidade do ar está em 52%. Os ventos são de 3 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 14 e 30 graus. Para amanhã, mínima prevista de 20 e máxima de 32 graus.
Amanhã, o campus da Unesp em Bauru realiza a 10ª edição do ENDOC, o Encontro de Docentes. O evento, promovido pelo CENEP, o Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas da Universidade, é aberto a todos os professores da unidade. Conosco aqui no estúdio a professora Tarsila Lima da Costa, que é membro da comissão local do CENEP. Professora, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Professora, eu gostaria de começar essa nossa conversa pedindo para você explicar para a gente como que esse encontro, né, de docentes, ele se insere na proposta de trabalho do CENEP com a comunidade acadêmica. Bom, o objetivo principal do CENEP é exatamente criar espaços sociais e acadêmicos para a formação pedagógica dos docentes e todos os envolvidos na universidade. Então, o 10º encontro de docentes, o ENDOC, ele vem exatamente nesse sentido de comemorar também o Dia do Professor, que ocorre em outubro, mas além disso propor nesse momento uma discussão sobre essa prática. E o tema escolhido, né, para esta edição do evento é Encontros na Universidade. Por que essa escolha, né? O que esse tema traz? A escolha do tema sempre vai partir das nossas inquietações, daquilo que está pulsando, que está sendo percebido, né, como necessidade para ser discutida. E no dia a dia, uma das coisas que é inevitável que a gente discuta é como estão as nossas relações interpessoais, né? E nesse sentido, o encontro na universidade, ele vem tratar do como é que estão os nossos encontros entre pessoas, com os nossos alunos, com outros professores, com outras pessoas que estejam envolvidas na instituição, como que nós estamos possibilitando que esses encontros aconteçam. E quem que vai falar sobre esse tema, professora? Quem vai falar sobre esse tema é o professor Emerson Merri. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de saúde pública. Ele tem trabalhado com subjetivação em saúde. E ele é professor, então a gente está trazendo exatamente essa discussão do que é a subjetividade, a individualidade na relação entre as pessoas. Então essa vai ser a abordagem dele amanhã. Sim, essa vai ser a abordagem dele e ele tem alguns conceitos muito interessantes que ele trata. Por exemplo, quando ele fala que quando a gente encontra uma pessoa, é como se a gente pudesse encontrar uma obra de arte. Que encontrar uma pessoa pode ser tão instigante quanto encontrar uma obra de arte. E que para a gente encontrar assim, é preciso que a gente coloque o nosso corpo sensível à frente do corpo pensamento. Ou seja, deixar a racionalidade um pouco em descanso para primeiro se encontrar e a racionalidade vir também, né? E essa é uma questão bastante importante para a gente nessa discussão toda. Com certeza. E de que forma essas reflexões, professora, vão ao encontro da preocupação sempre presente, né, do CENEP de possibilitar que os professores da universidade se mantenham em sintonia com as mudanças que vêm ocorrendo na prática docente, sejam elas de diferentes ordens, né? Qual que é a sua avaliação nesse sentido? Exatamente nessa questão. Como a gente tem inevitavelmente que passar pelas questões humanas e interpessoais em qualquer âmbito, né? Em qualquer momento em que a gente esteja, a gente está na relação, na interação com outras pessoas. E quando a gente quer propor alguma coisa, principalmente na universidade, são muitas pessoas, são muitos caminhos que a gente precisa percorrer. Então, como é que estão as relações interpessoais dentro desses todos os caminhos que a gente precisa percorrer, seja dentro da sala de aula, seja dentro de um departamento, seja em qualquer âmbito? Qual é o espaço que a gente tem permitido refletir sobre isso ou colocar alguma qualidade nesses encontros? E essa é uma prática que precisa ser constante. Está aí a função do CENEP, exatamente, né, é permitir que haja esse espaço para alimentar esse pedaço dentro da gente de fortalecimento das relações. E onde vai ser esse encontro? Ele vai acontecer no anfiteatro do DTI, da Faculdade de Engenharia, às 16 horas. E como que está a questão das inscrições? Quem ainda está interessado, ficou sabendo do encontro agora, né? Ainda dá tempo de participar? Dá tempo, é só entrar no site do CENEP e fazer a sua inscrição lá, procurar por atividades com inscrição aberta e fazer a sua inscrição que dá tempo tranquilamente. No início da entrevista falávamos que o evento era aberto aos professores, mas outros interessados podem participar? Com certeza. Né? Todos os interessados no assunto que estejam querendo discutir as relações interpessoais, humanas, são super convidados para a gente fazer esse encontro lá.
E as inscrições também são por meio do site do Senep para essas pessoas também? Por meio do site, ou se desejarem, podem não der tempo, né? Pode aparecer lá na hora, assistir a videoconferência, porque é por videoconferência, né? E realizar a sua inscrição depois no site, para receber o certificado. Tá certo, professora. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. O Nesp Notícias está chegando ao fim. Não deixe de nos encaminhar sugestões de reportagens e entrevistas. O nosso número no WhatsApp é o 14998361190. Continue acompanhando as novidades da nossa programação também pelo site e pelo nosso canal no YouTube. Eu te espero aqui amanhã. Tchau!